Querido Mestre Jesus, nosso divino amigo, divino benfeitor, damos início, Senhor, ao nosso encontro para o estudo desta noite e queremos, Mestre, agradecer-te de todo o nosso coração. Que alegria, Senhor, podermos nos encontrar para estudarmos esta doutrina, estes ensinamentos que nos são trazidos do mais alto, que nos explicam o que é a vida, o que estamos fazendo neste mundo. Conhecimentos, Senhor, libertadores, e estamos começando a adquirir. Permita-nos, Mestre, entendermos esta doutrina em profundidade, para que as nossas vidas sejam bem aproveitadas. Permita-nos, Senhor, conhecermos cada vez mais a verdade libertadora que o Senhor, quando nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quanto tempo, Senhor, vivemos longe da verdade, acreditando que a vida inicia-se no berço e termina com a desencarnação. Mas hoje entendemos, Senhor, que a vida é muito mais, que somos espíritos eternos, que temos uma história, que trazemos conosco a história de nós mesmos. Tudo o que vivemos, guardamos em nós. Os momentos difíceis, os erros, os acertos. Tudo trazemos no livro da nossa existência. Que possamos, Senhor, com este conhecimento, dar nova direção aos nossos passos, sabendo que somos os artífices da nossa imortalidade. Que saibamos aproveitar, Mestre, a bênção deste conhecimento, para fazermos de nós criaturas melhores. Nós agradecemos, Senhor, a oportunidade deste encontro, a presença dos nossos benfeitores queridos, que com tanto carinho nos envolvem, nos inspiram, nos auxiliam, que possamos aprender a ouvi-los, a senti-los cada vez mais, diante de cada circunstância, de cada decisão, que possamos ouvir os conselhos do alto, daqueles que já viveram o que vivemos agora, daqueles que já adquiriram experiências que ainda não adquirimos. Que possamos, Mestre, termos sempre conosco a luz do Teu amor a nos guiar. Nós agradecemos e pedimos que fique conosco, que nos envolva, que nos proteja de todo o mal, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Dando início, dando sequência então ao nosso estudo. Hoje temos, deixa eu colocar o texto aqui, capítulo 11, o berço. Então nós temos aqui, nós vamos ler todo o parágrafo por parágrafo. Nós vamos ler cada parágrafo e vamos ir parando hoje, vamos fazer diferente. Nós vamos estudar parágrafo por parágrafo. Então, o primeiro parágrafo aqui é: excetuando-se os planos organizados para as obras especiais
em que espíritos missionários senhoreiam as reservas fisiológicas para a criação de reflexos da vida superior entre os homens, impelindo-os a maior ascensão, todo berço de agora retrata o ontem que passou. Bom, é, bom, todos são convidados, né, a participar e a opinar. Eu rapidamente, Emmanuel diz, né, que excetuados os espíritos superiores, né, que usam a reencarnação para nos auxiliar, a maioria, né, todo o restante está na condição de que, né, precisamos do berço não para ajudar os outros, mas para ajudar a nós mesmos, né, para avançarmos espiritualmente. Então, acho que não tem o texto só rapidamente, né? O texto é um texto que vai se encadeando e ele é de uma grande profundidade, realmente diria que quando nós conversamos com pessoas que não têm a visão da reencarnação, né, é que é aí que nós percebemos o quão difícil é o entendimento dessas pessoas, né? A gente conversa com pessoas que não acreditam em nada, a gente conversa com pessoas que têm outras religiões, outras concepções, né? Eu tenho um colega católico e hoje ele me explicava, né, que ele, muito empolgado, né, que ele explicava para uma pessoa que o aborto era um problema porque você é procriador, né? Então você está contribuindo com a criação divina, você vai fornecer o corpo e Deus, naquele momento, cria a alma para aquele corpo, né? Então você, né, se fala, não funciona, né, meu amigo? Porque assim, não adianta querer discutir muito, né? Mas porque é uma pessoa honesta, de bom coração, que tem bons propósitos, mas já é metade do caminho. Por isso mesmo que eu não faço questão de discutir muito, porque é preferível ter, né, essa concepção do que achar, né, que não é nada, é só um monte de células, né? Mas a questão não é essa, a questão é simplesmente como é difícil, né? Porque aí ele falou, né, mas as pessoas estão voltando, né? Eu falei, como tá difícil aqui no Canadá, né? A lavagem cerebral que as pessoas sofreram. E aí ele falou, não, mas as pessoas estão voltando aos poucos, a espiritualidade está em alta. Eu falei, é verdade, né? Mas eles vão voltar para a igreja, né, meu amigo? E a igreja não tem respostas ainda para um monte de perguntas, né? Porque a miséria, porque nascer com doenças, porque alguns nascem privilegiados e outros nascem na miséria e no sofrimento, por que razão nascem crianças doentes com síndromes, né? A igreja não tem respostas para essas pessoas. Então ele fala, talvez, né? Talvez não, né? Me dá a resposta então, porque se ela existe, eu quero ouvir, mas não existe, né? Então, é, a doutrina espírita eu não vejo como, né? Como é que você entende a vida sem a encarnação, né? Essa é, essa é a minha fala para essa frase. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, né? Se não, passamos à segunda. Aproveitar então aqui essa frase, acho que ela é a introdução de um assunto muito importante, né? O berço. Nós, estudando o Espiritismo, entendemos que o berço é o início de uma vida, mas não é o início da vida, né? É o início de uma das nossas vidas. Cada vez que nós chegamos a este mundo, nós chegamos através do berço, né? E muita gente acredita. Como eu disse na nossa prece, muita gente acredita que a vida começa ali, né? Na concepção. Muitas vezes acredita que começa somente quando nasce, né? Que nem é ainda na concepção, mas que só passa a ser um ser humano a partir do nascimento.
Então, quanto atraso existe ainda nesse tipo de pensamento, né? De pessoas que acreditam que num aborto, por exemplo, não estão fazendo, não estão matando um ser, né? Então, é bem complicado, né? Mas quando nós entendemos que a reencarnação é uma lei, né? Então, nós sabemos, como Emmanuel disse nessa frase aqui, a reencarnação sendo uma lei, né? O berço de agora retrata o ontem que passou. Então, nós chegamos a este mundo trazendo uma história, trazendo todo um percurso vivido anteriormente, né? Então, nós não podemos esquecer disso, que nós, quando nascemos aqui, quando a gente vê uma criança nascer, quando a gente vê um bebê, né, que chega a este mundo, ali naquela criança, naquele ser, existe uma história, existe todo um manancial, né? De coisas já vividas, de erros já cometidos, de acertos, de talentos desenvolvidos. Então, a gente tem, nesse capítulo, nós vamos ter, né, a oportunidade de fazer um estudo profundo a respeito. Profundo, sim, quer dizer, mas tem sempre muita coisa que fica para trás, né? Mas nós vamos ter a oportunidade de falar a respeito desse que é, né, uma lei da uma lei faz parte da lei divina, que é a reencarnação. Então, ver a vida sem a reencarnação, para nós que entendemos isso, eu acho que é impossível. Entender a vida, entender os propósitos, entender as diferenças, entender que quando uma criança chega com saúde, mas tem muita criança que chega sem saúde, por quê, né? Então, quais são as razões por detrás de um problema físico, de um problema mental num ser que chega a este mundo? Onde estaria a justiça divina, se não? Então, tem muitos aspectos que nós vamos poder discutir nesse capítulo. Mas o berço a gente entende que o berço é o início de uma história que faz parte de uma grande história, né? Que não, nós trazemos, então, compromissos. Quando nós viemos para este mundo, nós trazemos conosco compromissos, trazemos conosco projetos de realização, né? Porque a encarnação é um grande projeto, um projeto de crescimento, um projeto de aprendizado. E se a gente entende isso, o aproveitamento da vida é muito maior. Vamos passando para o Sebastião, depois a Yuri. Assim, aí vai. É, eu acho, com o que você falou, César, essa frase, o espiritismo é uma doutrina muito, muito elevada. Acho que não todo el mundo está pronto para asimilar esos conceitos así tan elevados. Por exemplo, nós fuimos no viagem na Argentina, nós temos umas tias que eles são evangélicas, muito, muito assim intensas na religião. Nós acompanhamos uma vez e eu gostei muito a fala do pastor, mas ele ficou assim bem, bem fechado no céu, inferno, nesta vida e acaba lá, não? Mas eu vi muitas pessoas, muitos jovens, muito jovens, assim, alçando as mãos no céu, falando Jesus, Jesus. Achei que esse era já um passo na boa direção. Eu achei muito bonito que os jovens estejam buscando a Jesus, mesmo que não seja assim, toda a resposta completa já é algo não na boa direção. E acho que o espiritismo é assim, não é para todo mundo, não? Quando você começa a ver todo isso, olhar dentro de você e aceitar onde estamos, quem somos, acho que não é fácil. Obrigado. Obrigado, Sebastião, Yuri. Pegando aí a frase de Sebastião, acho que o espiritismo é para todo mundo, mas não nem todos são para o espiritismo, que é muito
diferente, não? Mas, boa noite, perdão. O que a Gi falou, essa forma de viver de muitos dos nossos irmãos que não acreditam na reencarnação e que ficam assim muito fechados, acho que é simplesmente porque eles não buscaram, porque eles não estudaram, porque eles eh, não, sim, não se informa, não raciocinam, porque se a gente pensa nisso, do ponto de vista religioso, vamos dizer que a alma começa no verso e termina no túmulo, e como se explicaria o fato, por exemplo, se fosse dessa forma, a humanidade estaria todo o tempo estancada, estaria todo o tempo no mesmo, porque não existiria vamos dizer, essa continuidade biológica, não? Se fica todo o tempo assim, seríamos como homens das cavernas. Então, tem científicos que falam, científicos, vamos dizer, os sociólogos que falam que a humanidade se apropria da cultura e isso, mas não explica porque tem crianças que nascem apropriando-se da cultura muito fácil, dos telefones, de todas as mídias sociais. Então, se a gente raciocina, é impossível que todo comece ali e termine que comece no verso e termine no túmulo, não? Então, acho que é uma falta de educação, mas uma falta de búsqueda pela lógica que nos traz o Espiritismo. Então, é isso, pelo momento. Obrigada. Obrigado, Yuri. A reencarnação, ela, talvez no formato espírita, né, ela seja mais uma ideia mais elaborada, né? No formato hum, mais simples, ela é uma ideia até bastante conhecida, né? Se nós pensarmos, por exemplo, a China hoje se diz comunista, né? Mas eles são reencarnacionistas, faz parte da cultura chinesa. A Índia é reencarnacionista, né? Então, partes do Islã, alguns são, né? Então, a ideia, ela existe, né? Ela é uma ideia, às vezes, até aceita por católicos, né? Porque a gente percebe nas conversas, né? Por exemplo, no Brasil, as pesquisas falam que 50 e tantos por cento da população aceita a reencarnação, né? Mas, quando você faz o censo, tem 5% que se diz espírita. Então, é claro que tem muito espírita que aceita a reencarnação, mas que não é espírita, né? A ideia mas o entendimento da reencarnação, né? Aí é como o Sebastião falou, não, já é uma coisa mais elaborada, né? Porque exige um estudo, uma compreensão. E o que Emmanuel fala nessa frasezinha aí, né? Que a Giovana lembrou muito bem, o berço marca a impressão digital da nossa condição, né? A situação em que nós nascemos, o estado no qual nós nascemos, a família na qual nós nascemos, tudo é um reflexo, né? O corpo que nos foi dado, né? Que na verdade é produto da nossa própria energia. Quer dizer, a ideia é muito elaborada, né? Para dizer, olha, o teu berço né? E isso que a Giovana falou é muito, muito, muito bonito e muito importante, né? É o começo de uma nova encarnação, mas não da vida, né? A vida já começou há muito tempo. Mas se nós analisarmos o berço, e é isso que Emmanuel se propõe nessa lição, né? Então, vamos prosseguir, né? Acho que se vai no... Aí deve aparecer a opção disso. Então, eu vou ler aqui as próximas frases, né? O caminho que iniciamos em determinada existência é o prolongamento dos caminhos que percorremos naquelas que a precederam. Esfalfa-se a investigação científica na Terra, estudando o continuismo biológico. Núcleos de cromossomas e veículos citoplásmicos, fatores de ambiente e genealogias familiares são chamados pelos geneticistas a equação dos problemas da origem
e é natural que de suas indagações surjam resultados notáveis, quais sejam aqueles que tangem os caracteres morfológicos e as surpresas da adaptação. O escalpelo da observação humana, porém, não consegue, por agora, ultrapassar o recinto externo da constituição orgânica, detendo-se no exame da conformação e da estatura, da pigmentação e do grupo sanguíneo, alusivos à filiação corpórea, já que os meandros da hereditariedade psíquica são, por enquanto, quase que integralmente inacessíveis à sondagem da inteligência terrestre. Esse é o grande enigma, né? Esse é o grande ponto que a ciência não consegue Explicar, né? explicar, porque você não tem, né? Você pode analisar a genética, você pode, mas não tem, né? A hereditariedade psíquica não existe, né? Você tem traços de personalidade, você tem semelhanças de espíritos que são afins e nascem no mesmo grupo. Você pode ter uma família de artistas, você pode ter uma família de bandidos, você pode ter uma família de músicos. Mas isso a doutrina nos explica, né? É uma questão de afinidade desses espíritos. E de repente, no meio de uma família de bandidos, você tem um santo, né? Francisco de Assis era filho de um homem que era um negociante truculento, né? Ele não queria saber de nada que não fosse dinheiro. E ele não era um criminoso, nada disso, mas era um homem que só se interessava por dinheiro, né? E nós vemos outras histórias do tipo, né? Ou você pode ter gênios que nascem em famílias de grande simplicidade, né? Então, a medicina, a ciência, ela procura, porque o paradigma da ciência que nós temos atualmente, ele é um paradigma muito eficaz, né? Ele funciona muito bem, ele tem um poder. É muito interessante, um parênteses aqui, né? Quando eu fiz, né? Eu gosto muito da ideia de paradigmas, porque não só li o livro do Thomas Kuhn, mas eu fiz um curso, né, na universidade sobre história da filosofia da ciência. E é muito interessante quando você estuda alguns paradigmas, não alguns paradigmas, algumas ideias que a humanidade teve. E de repente elas caem, elas são destruídas, né? Então, tem o professor Olavo de Carvalho, ele diz, né, nós não deveríamos estudar só as ideias que deram certo, nós deveríamos estudar também as que não deram certo, né? Para entender que a humanidade já acreditou em muita coisa que não estava certo. Hoje a gente tem a impressão que a nossa ciência está sempre certa, que tudo é absolutamente como eles falam, né? E porque o paradigma hoje é de que você divide a matéria, né? Pica tudo, vai lá, estuda, e você vai achar a causa, né? E nunca acha a causa, porque não está na matéria. Então, é interessante que nós achamos correspondências. Nós dizemos, ah, a pessoa está triste, então ela produz tal substância. Ela está com Alzheimer e tem um acúmulo de tal substância no cérebro. Isso são correlações, né? Mas dá para dizer que é a causa? Né? Por que que ela acumulou essa substância no cérebro? Né? Onde foi apertado o gatilho para que isso acontecesse? Né? Então, a ciência, ela vê correlações, mas ela não consegue distinguir e ver as causas, né? Porque o paradigma, ele procura na matéria as causas, e há causas que não estão na matéria. E os nascimentos é a mesma coisa, né? O que distingue um nascimento de outro, em espíritos que têm o mesmo nível de evolução, pode ser que, né, inferior, por exemplo, a matéria pode, né, determinar a maior parte das coisas, porque são espíritos que simplesmente não estão preocupados com o processo, né? O processo se faz naturalmente. Por exemplo, o nascimento de um cachorrinho, né, é um processo genético natural, né?
Há espíritos por trás? Com certeza, nós sabemos que há espíritos que se ocupam da natureza. Num ser humano que não planejou, que não, né, o processo vai se fazer também, né? Mas não quer, mas o que distingue um nascimento de outro, a partir de um certo momento, é uma série de fatores que não estão na matéria. E é aí que a medicina, ela e a ciência bloqueiam, né? Porque não está na matéria. Oi, Karen. Hola, buenas noches. Yo estaba pensando en dos aspectos de este texto y uno era cómo con esta información cambia por completo el sentido para nosotros espíritas, el sentido de tener un hijo, ¿no? Ya no es simplemente como no sé, esta ilusión, ¿no? De formar una familia y todo eso, sino ya viene con una responsabilidad. A mí en lo personal me, desde que empecé a estudiar y entendí esta parte de que un hijo no es solamente como alguien que llega a tu vida como a adornarla, ¿no? Sino es un espíritu que viene también con sus luchas, con su propia misión, viene con un objetivo también. Entonces, como que la verdad me entró un poco más de miedo porque digo, ¿cómo será, no? ¿Cómo tendré una buena relación con él o será alguien de mi pasado que tengo algo que sanar? O sea, es algo que la verdad me genera como, pues, esta inquietud, ¿no? Este, un poco de miedo, la verdad, y también como esta responsabilidad de prepararme cada vez más para tener las herramientas para cuando llegue estar consciente pues de cuál sea la situación que me toque vivir, pues es con un propósito mayor, ¿no? Pero pues eso no deja de generar como este miedo, esta angustia y ese era como un aspecto, ¿no? De cómo esta visión cambia por completo lo que antes creíamos, yo creo, porque normalmente la sociedad y todo es como, ah, ya estás en edad de tener un hijo, ah, no, ya ya te tardaste, ¿no? Pero dentro de mí digo, es que va a llegar cuando sea el momento, ¿no? Realmente, cuando yo también ya esté un poco preparada para recibirlo. Y el otro aspecto que pensaba es esta parte de cómo en familias hermanos pueden ser tan diferentes, ¿no? Y precisamente es porque son diferentes espíritus. Apenas estaba platicando con alguien que me decía como, yo no entiendo por qué mis hermanos y yo somos tan distintos, o sea, si vivimos la misma crianza, la misma situación, y le dije, sí, pero pues son diferentes espíritus. Ahorita les toca estar juntos en esta encarnación, pero cada uno vivió sus propias luchas en otras vidas, vivió situaciones diferentes, entonces es normal y creo que es algo que vemos pues bastante seguido en familias donde los hermanos, por más que tuvieron los mismos padres, la misma educación, la misma casa, son espíritus totalmente diferentes, con diferentes creencias, diferentes formas de ser, diferentes pues virtudes, valores. Entonces, bueno, este texto creo que explica muy bien esa parte. Obrigada. Obrigado, Karen. Com certeza, né? Nós temos essa visão que a reencarnação nos dá, né? É, é preciso orar, né? E ir atraindo espíritos que vão aceitar, né? Já comece a orar, né? As jovens espíritas, as jovens mães espíritas, né? Devem entender isso. Comece a orar, né? Para que os benfeitores tragam ao nascimento um espírito, né? Que aceite a condução, né? Que você dará a ele. E, e entenda que você vai ser a mãe, né? E se ele aceitar vir com você, ele vai ter que aceitar seus termos, não você os dele.
Rapidamente, antes de passar para Yuri, nós conversávamos há 2 semanas atrás com uma orientadora, não vou dizer muito bem a profissão, ela fala com jovens, né? E ela estava diante de uma moça que muito jovem, não tem ajuda da família, tem um namorado que é meio que esporádico, e ela engravidou, né? E não sei bem o que deu a história, mas ela própria, essa moça, disse: eu vou recomendar o aborto, né? E nós estávamos numa reunião e eu disse: eu gostaria de dizer que a minha posição é contrária a isso, né? Que fique registrada. Essa moça precisa de ajuda, ela precisa de aconselhamento, ela precisa de amparo. Se ela tomar essa decisão, é problema dela, mas eu te aconselho a tomar muito cuidado para não recomendar isso, né? Aí nós ficamos de conversar, né, mais tarde, ainda não houve ocasião para a gente conversar, né, porque ela queria saber por que que eu tinha essa opinião. Então, é claro que nós, né, ela própria depois me disse, né, essa senhora que ia recomendar o aborto, que ela na juventude tinha tido, né, uma gravidez, que ela acabou escolhendo, né, tirar a criança, o aborto, e que tinha sido muito bom, que isso tinha sido muito, né, que foi para ela foi o melhor, não sei o quê. E eu escutando aquilo, eu falei, tadinha, né, ela não tem nem ideia do que está falando, né? E mas, né, a Giovana falou, mas o que que você vai falar para ela, né? E eu falei, nada que a machuque, porque ela agiu na época que ela agiu, com a cabeça que ela tinha, com as concepções que ela tinha, com o conhecimento que ela tinha, né? E Deus não é, se eu como ser humano sou capaz de entender isso, imagine Deus, né? Que como ele não entenderá essa pessoa, lógico que ele entenderá essa pessoa, né? E ele continuará amando essa pessoa do mesmo jeito. Mas eu gostaria que ela entendesse qual é a realidade, que ela entendesse que ela não tem direito de ficar aconselhando isso para os outros, né? Então, meu propósito na conversa com ela, eu sei que ela não vai ter mais filho, né? Já está na menopausa essa senhora. E é uma pessoa com quem eu trabalho, né? E é uma pessoa boníssima, que ajuda muita gente, que faz o bem, né? Que é um esteio para muitos jovens. E É só ignorância. é só ignorância, né? Exatamente, é só ignorância. Não, não há maldade, né? Ela até acha que está fazendo bem. E é lógico que Deus ama e perdoa, não sabe que não está, né? E, e é só ignorância, né? As pessoas não têm, como a Karen falou, né? Você começa a pensar no que é ter um filho. E quando você entende toda essa dinâmica que Emmanuel está falando, você entende que o berço não é só, né, um evento ordinário, é um. Ultrapassa nós mesmos, né? Exato, né? Quando você pensa nisso que a Giovana falou, por exemplo, está nascendo ali uma história de quantos mil anos, né? Quem é essa criatura? E se ele não pôde vir, porque a mãe tinha, né, uma situação difícil, estava num caso de ignorância, não sabia, ele vai encontrar outro caminho, ele vai voltar depois e pode voltar pela mesma mãe, né? Se for um espírito simpático, né? A justiça divina funciona, né? Nós não, mas a ignorância das pessoas com relação a ter filhos, ao que significa ter filhos, ao que significa educar esses filhos, se preparar, né? Ter essa preocupação que está tendo a Karen, por exemplo, né? Que muitos de nós não temos isso quando tivemos filho, né? Não tivemos isso porque nós não tínhamos ideia. Nós também estávamos num caso de ignorância, né? Então, não somos melhores que ninguém. Nós temos que partilhar esse conhecimento para que mais gente entenda o significado disso, né? E a diferença, né, que faz você ter um filho já sabendo de tudo isso, de se preparar para ter esse filho, para receber esse espírito no mundo, né? Esse conhecimento, ele é precioso, porque você pode, como o César disse para Karen, comece a orar.
né? Então, desde do namoro, né, do início da relação, você começar a orar para que, porque você está fazendo naquele momento, está formando a base de uma nova família que vai acolher esses espíritos, né? Então, e acolhendo esses espíritos, a gente se preparando para isso, né? E já ir conversando com esses espíritos, né? Através da oração, falando com eles está sendo preparado para a chegada dele. Tudo isso faz com que um nascimento ocorra de uma forma muito diferente do que simplesmente trazer para o mundo, sem nenhum preparo, né? Sem ter se preocupado em orar, sem ter se preocupado em falar com esse espírito, em preparar a chegada, né? Sabendo que está vindo para um aprendizado, sabendo que esse espírito está vindo, né? Para uma nova oportunidade de crescimento, de de refazimento, né? Porque se nós estamos chegando a este mundo, se esses espíritos estão chegando a este mundo, como nós estamos aqui, nós viemos com um propósito, né? E que esse propósito, quando a gente entende esse propósito desde muito cedo, a vida ela vai ser muito melhor aproveitada do que quando a gente vive na ignorância, né? Quantos erros a gente faz na ignorância por ser ignorante? Né? Quantas faltas a gente comete por não saber das coisas. Isso em todos os sentidos. Agora, no sentido espiritual é muito mais importante, né? Quando a gente entende o sentido espiritual de uma vida, isso é de uma riqueza, né? Porque uma família que ela é fundada nesses princípios, sabendo que ela vai, que a educação dos filhos é importante, na educação, né, voltada para a espiritualidade, porque não é só educação para fazer a vida aqui, para ganhar dinheiro, para se formar, para é a educação de um espírito, né? Então, como se educa um espírito? O que é preciso para se educar um espírito? Então é muito bonito tudo isso, porque e é muito rico, né? Aqueles que estão chegando a este mundo já, né? Numa família que pensa assim, né? Porque vai ser educado desde cedo nestes princípios e a vida vai tomar um rumo muito diferente, né? Tinha a Yuri, depois o Alexandre. Sim, não, simplesmente o que você falou, César, sobre a ciência, sobre os paradigmas, porque ali o Emmanuel fala, no, o escarpelo da observação humana, porém, não consegue, por agora, ultrapassar o recinto externo. Então, esse por agora quer dizer para nós que vai chegar um momento, não? Então, quando a gente pensa que esse é o livro Pensamento e Vida, é de 1964, eu estava lendo porque eu gosto muito dos temas da genética, que agora tento entender muito mais com o espiritismo, mas tem esse genetista espanhol que ele se chama Manel Esteller. Ele fala assim que ele afirmou agora, não, que a influência dos genes nas enfermidades é só de 10%. Então, 90% agora depende dos fatores ambientais, emocionais e de estilo de vida. Então, a gente aí entende, não, que vamos chegar, tomou 60 e tantos anos, 50, 60 anos para chegar a essa afirmação. Ainda não sabemos se a gente vai chegar quando chegue esse momento desses paradigmas mudar completamente, mas aí fiquei muito feliz, de certa forma, que vai chegar um momento que eles vão poder explicar, não? Porque quando ele fala fatores ambientais emocionais, já está entrando aí esse fator que o Espiritismo nos fala. E eu tinha assim uma questão para entender essa hereditariedade psíquica, César, eu entendo que é afinidade. Mas se eu perguntei a ChatGPT exemplos de herência epigenética, porque fala da epigenética. Então, o que eu recebi, por exemplo, um exemplo, falava dos filhos dos sobreviventes do Holocausto. Ele fala assim que essas alterações epigenéticas em genes relacionados com cortisol, que tem uma propensão para a ansiedade, os filhos desses. Então, não sei, eu fiquei assim pensando nessa questão essa genética finalmente pode ser
aproveitada pa- para a manifestação como explicar assim? Por exemplo, um pianista, a genética pode, se a genética favorece, ele vai nascer com mãos longas, com habilidade nas mãos, então essa genética física vai ser aproveitada para expressar do espírito que tem o arte ou a música, né? Então, não sei se eu quero entender isso, César, por favor. Eu acho que eu entendi, Yuri, a tua questão, mesmo que você não tenha brigado um pouco, né, com os termos para colocá-la em. Mas se eu entendi, né, bem, nós temos, nós não podemos esquecer, né, que, por exemplo, André Luiz fala de evolução em dois mundos. Então, você, por exemplo, vamos supor que eu sou um gênio da matemática e eu quero reencarnar. E eu procuro, né, no banco genético da humanidade, óbvio que eu vou procurar primeiramente aqueles com quem eu tenho afinidade. Por exemplo, você pega Galileu. O pai dele era um homem interessado em ciência, era um homem, né, ele queria, acho que inclusive era médico, na medicina da época, mas era um homem interessado em ciência. E então Galileu, bom, ele deve ter uma afinidade com aqueles espíritos, mas vamos supor que ele não tivesse. Ele pode procurar uma característica genética, né, que já vai facilitar para ele implantar também a dele, né? É lógico que um espírito, né, uma pessoa que saiu do Holocausto e que produziu grandes quantidades de hormônios e substâncias maléficas, né, para o organismo, para o psiquismo. É lógico que o trauma psíquico, né, por exemplo, hoje nós sabemos, né, que se nós estudarmos as células espelho, se você imagina que um bicho está correndo atrás de você, como jogar videogame, por exemplo, ou assistir um filme, você começa a ativar as áreas do cérebro que estão correlacionadas com aquele evento, né? A pessoa que está correndo realmente de um cachorro e você que está assistindo a gravação, você ativa as mesmas áreas que ela que estava correndo ativou. Então, por que isso, né? Porque essa pessoa que viveu todo esse trauma, cada vez que ela lembra disso, ela pode entrar num estado psíquico que vai disparar a produção desses hormônios e ela vai ficar prisioneira disso por muitos anos. Ora, por que isso não interferiria no problema, na gravidez dessa pessoa, por exemplo? Claro que pode interferir, né? E claro que uma quantidade muito grande, né, de substâncias podem interferir. E por que pode interferir? Porque alguns espíritos têm um campo energético forte o suficiente para ser isolado daquilo e se impor ao psiquismo da mãe e do meio. Outros não. Então, às vezes, qual foi a porcentagem que nós tivemos de influência na formação do nosso próprio corpo? Nós não sabemos, né? Então, nós podemos ter sido muito influenciados pelo psiquismo e pela genética já presente, né? E nós a manipulamos da forma como dava. Em alguns casos, não. Ela foi muito bem estruturada, os espíritos foram lá, escolheram, né, os elementos genéticos que nós precisávamos, conduziram o processo, mas mesmo assim pode haver problemas, né? Porque a partir do momento que você entra numa equação que tem variáveis, várias, né, variáveis, o psiquismo de cada pessoa que está dentro, tudo isso pode influenciar o processo, né? Por exemplo, a primeira gravidez da Dona Maria João de Deus, que era suposto nascer o Chico, ele não nasceu, né? Ela teve uma perda. Então, por quê? Porque, segundo alguns que conheceram, né, a família e o Chico, o processo foi abortado porque não ia ser como tinha que ser, né?
Algo interferiu no processo. Não sabemos detalhes. Então, tudo isso é muito delicado, né? Porque há espíritos que vão influenciar o processo, né? E vão ter um controle muito grande do processo, porque é como um campo magnético muito forte que se impõe aos genes, mas outros não. E uma hora que você entra no estado de inconsciência, né? Se o teu sistema automático está funcionando e influenciando aquilo que está em volta dele, muito que bem, mas e se o psiquismo da mãe é alterado por uma grande crise, um grande evento, uma situação difícil, uma tragédia, né? Uma agressão, tudo isso pode afetar o processo, né? Porque é energético. Então, o espírito pode utilizar a genética que já está ali disponível para, combinando com a dele, né, obter mãos longas, né, agilidade, sim, com certeza, né? Mas se ele é um pianista, né, ele já vem buscando, né, essa genética e procurando influenciar o corpo que vai se formar com essas características, né? Acho que, no entanto, se não, se ele tem a desenvolver outras capacidades, se tem a desenvolver, né, em outros domínios, eu acredito que muitas dessas capacidades vão ser bloqueadas para que outros aspectos Exatamente. possam ser desenvolvidos. Então, alguém que é matemático, por exemplo, pode ter a capacidade matemática bloqueada, porque existem outros aspectos a serem desenvolvidos. Por exemplo, na arte ou na música, um que se dedicou muito à matemática e nunca se dedicou à música, pode pedir para vir e se desenvolver na música. Então, uma parte, né, do que já foi desenvolvido vai ser bloqueado Segundo a necessidade. segundo a necessidade da busca do espírito, né? Muito bem. Porque o espírito vem buscando algo, para se desenvolver em alguns aspectos. Então, a gente não pode desenvolver tudo numa vida só. Então, cada vez que a gente vem, a gente pede o que é importante para ser desenvolvido. Então, tudo que nós precisamos vai ser, né, nesse processo magnético, como César disse, vai ser, né, levado, o espírito vai ser direcionado, né, para um corpo necessário, né, um corpo que seja apto a desenvolver aquilo que o espírito está vindo buscar. Então, isso tudo faz parte do planejamento, né, do próprio espírito, se ele tem condições de participar do planejamento e junto aos benfeitores, né? A gente estudou no livro Missionários da Luz a reencarnação de Segismundo, né? O Segismundo, então, como foi feito, né? O planejamento. Existe no mundo espiritual setores de planejamento reencarnatório. Então, ali os benfeitores, eles vão planejar o corpo. Eu lembro de uma mulher que ela tinha tido problema com a sensualidade numa vida. E ela pediu para vir e ter problema na glândula, né, na tireoide para vir mais gorda, porque ela não podia, né, ela voltar a cair na mesma tentação da sensualidade. Então ela pediu para os benfeitores para vir num corpo com essa disfunção na glândula, acabei de dizer o nome, esqueci, tireoide, para ter um corpo, né, não tão bonito quanto para não, porque ela não podia mais cair nesse erro. Então, esse planejamento reencarnatório vai levar, né, porque, por exemplo, na hora da concepção, porque um espermatozoide fecunda o óvulo? Um apenas. E muitas vezes, não, a gente às vezes diz que é o primeiro que chega que vai fecundar, nem sempre, né? É tudo Porque num, chega aquele não. e por que que chega aquele e não outro, entendeu? É um processo magnético. Os espíritos estão, né? A energia de quem está reencarnando, de acordo com a necessidade do espírito que está reencarnando. Então, não existe acaso nesse sentido, né? O que existe muitas vezes é esse planejamento necessário para o desenvolvimento do espírito. Alexandre? Ixi, gente, já mudei tudo que eu ia falar antes. Essa coisa da hereditariedade, né? Eu vejo que tem dois lados, né? Hereditariedade espiritual e a física, né?
ambos, bom, espiritual é 100% nosso. Eu acho que a física é um pouco impactado pela genética, mas é a continuação da nossa vida, né? O que a gente precisa. Acho que a gente recebe algumas qualidades, algumas coisas, mas somos a continuidade de nós mesmos, né? Herança de nós mesmos. E eu comentei uma vez, eu acho, mas eu me lembrei tava pensando muito sobre as síndromes, né? Pais saudáveis que têm um filho com uma síndrome. E eu me lembrei de um documentário que só eu consegui ver em casa, eu achei tão bonitinho, que era O Amor no Espectro, né? É um documentário que acha casais, acaba apresentando pessoas com síndrome de Down, síndrome de TDAH, e acabam formando os casais, né? E a família fica muito contente, porque, de certa forma, os pais estão procurando deixar eles cada vez mais autônomos, né? Porque sabem que não vão viver para sempre. E eles também têm direito a amar, né? Então formam-se casais muito bonitinhos, assim, muito puros, assim, de um amor muito, muito puro, sem sexualidade. Mas o que me chamou a atenção, que assim, três, quatro, cinco deles, de lugares completamente diferentes, que se conheceram, eles tinham uma paixão, um hobby, né? E, e três, quatro, cinco hobby era meio parecido, era assim, um gostava de história da guerra, outro gostava de colecionava tanques de guerra, o outro colecionava espadas. Então a gente vê aí, né, que tem esse background de vidas passadas, de karmático, talvez, né? Eu achei muito interessante que eu fui cruzando as histórias, falei, nossa, mas todo mundo tem uma certa paixão por arma, por guerra, não é por acaso. Não é por acaso, gente. Alemanha, o outro é apaixonado por não sei o que da Alemanha, mas tudo ligado ao Holocausto, guerra. Então, foi isso que veio na minha cabeça com a hereditariedade, né? É isso que eu queria falar um pouquinho. Ah, eu vou falar só rapidinho essa coisa do que a Gi estava falando, eu não queria voltar muito atrás, mas a gente pode começar a orar já. A pessoa, o nosso filho já existe, né? Nosso filho já existe lá. Tem uma fila reencarnatória. A Adriana, por exemplo, começou o tratamento dos nossos filhos no centro espírita na barriga, né? Do Alex, Então, não, da Ana. da Ana. Então você pode ir lá já receber passes, já frequentar tudo isso, ele tá recebendo tudo isso, todo esse conhecimento. Música boa, tudo isso, né? E é interessante porque eu conheço muitos casos de espíritas que os médicos disseram, vocês não vão poder ter filho, endometriose, qualquer coisa assim, vocês não vão poder ter filhos. E as pessoas começaram a busca espiritual e acabaram sonhando com os filhos, e os filhos disseram escolher os próprios nomes. A gente conhece algumas pessoas, eu vou me chamar tal Paulo, por exemplo, e eu vou nascer. E elas engravidaram depois contra todos contra todos os médicos, né? E tiveram mais que um filho, né? Mas escolheram o próprio nome, por exemplo. Então, é uma coisa que a gente pode começar muito antes, o planejamento, o tratamento, o encaminhamento. E como é difícil, né, educar os filhos espiritualmente, né? Porque a sociedade vai totalmente contra isso, né? Então, em casa, a gente vive uma batalha contra a escola, contra professores. A gente está quase um ano estudando nosso lar. Todo domingo a gente senta e faz um capítulo. Os primeiros 3 meses era catastrófico. As crianças não conseguiam ficar sentadas, questionavam a gente em tudo. Ah, mas não sei quem falou não sei o quê. Agora eles gostam, eles estão interessados, sentam com carinho, conseguem ficar sentados. Mas é uma batalha, né? É difícil educar espiritualmente. É uma luta diária, porque o mundo vai contrário a tudo isso, né? É isso, gente. Obrigado. Que bom. Então vamos seguir. Vamos ler mais algumas frases Os aqui. próximos. Estamos aqui.
é que as células germinais, por sementes vivas, reproduzem os nossos clichês da consciência no trabalho impalpável da formação de um corpo novo. Na câmara uterina, o reflexo dominante de nossa individualidade impressiona a chapa fetal, ou o conjunto de princípios germinativos que nos forjam os alicerces do novo instrumento físico, selando-nos a destinação para as tarefas que somos chamados a executar no mundo em certa cota de tempo. Nisso não vai qualquer exaltação ao determinismo absoluto, porque ninguém pode suprimir o livre-arbítrio, com o qual articulamos as causas de sofrimento ou reparação em nossos destinos, dentro do determinismo relativo em que marchamos para mais altas formas de emoção e pensamento na conquista da liberdade suprema. É extraordinário, né? Porque realmente ele é isso que nós estamos falando, né? Que nós já comentamos. A mente, ela é um campo magnético, né? E os clichês que nós temos já estabelecidos, né? As marcas magnéticas que nós temos, elas vão se imprimir, né? Dentro de uma certa margem no corpo físico. E isso é sempre assim? Não, nem sempre, porque tudo, como ele diz, é relativo, né? Por exemplo, os espíritos, você foi um suicida, morreu com um tiro na cabeça. Teu perispírito está marcado ali, você destruiu funções, mas os espíritos podem dizer, não, vamos dar a ele um corpo, vamos arrumar isso e vamos dar a ele a chance de, né? Você vai nascer com fragilidades naquela área e dependendo do estilo de vida, né, a pessoa vai caminhar e reforçar o que foi dado de bom. E dependendo, não. Você pode ser alguém que bebeu muito e nasce com uma tendência a problema no fígado. Tendência, mas não nasceu com problema no fígado, né? E aí, dependendo do teu estilo de vida, né, você vai desenvolver ou não aquela doença. Então, não há um determinismo absoluto, né? Mas ele é, mesmo sendo relativo, há um certo determinismo. Você não vai nascer sem nada, né? Porque está em você o problema, né? E os clichês, ou seja, as marcas mentais magnéticas que estão em nós, elas vão impregnar o sistema, elas vão, é como tocar uma música, né? O campo magnético vai manipular os genes que ele consegue, pelo tipo de magnetismo dele. Então, veja como essa concepção ela é maravilhosa, né? Porque pais que têm crianças com síndromes muitas vezes se culpam, né? Se culpam, acham que são responsáveis pela doença dos filhos. Ou pior, culpa o outro. E eu, às vezes, pior, culpa o outro, né? Como o Alexandre está dizendo aqui, a culpa é sua, né? Da sua família, não da minha, né? O que é de uma crueldade terrível, né? Fazer uma coisa dessa. E, na verdade, a doutrina espírita nos explica que se aquela criança que tivesse que nascer ali não tivesse nenhum problema vinculado àquilo, ela nasceria sem nenhum problema. Como às vezes de dois pais que tiveram uma criança com problema, pode nascer uma outra que não tem problema nenhum, né? Então, a própria ciência já entendeu que há probabilidades, né? Nada tá determinado, mas por que alguns nascem assim e outros não? Então, é muito bonito porque nos mostra, né, que, como diz Emmanuel numa das suas lições, por exemplo, a criança que nasce, né, nessas condições, ela é uma bela oportunidade para os pais de aprender o amor, né? A renúncia, a grandeza de espíritos, são oportunidades belíssimas para
aquela pessoa de realmente avançar espiritualmente. Agora, não tem, né? Não tem explicação. Como é que você pega lá numa família com 14 filhos, né? Nasce o 14º, numa família miserável, sem, e o sujeito é um Beethoven, né? Então, é claro que existe, né? Por exemplo, Mozart nasceu com um pai que era músico, era um professorzinho medíocre de música, né? Mas ele procurou alguém que já tivesse afinidade pela música, porque se ele nascesse num meio que odeia a música, não dá, né? Aí já era tudo contra o sujeito. Então você nasce num lugar onde a genética já está sendo influenciada pelo campo energético de pessoas que amam aquilo, né? E fica fácil para você combinar o teu campo energético com um que não se opõe, né? Isso é importante, né? Nós amamos a mesma coisa, então deixa eu embarcar aqui na festa também, né? Nós amamos a mesma coisa. Então, se você nasce num campo energético que se opõe àquilo que você quer, né? E aí vem essas restrições que a Giovana lembrou. Muitas vezes nós nascemos num ambiente que vai se opor ao que nós somos, ao que nós gostamos, às propensões que nós trazemos, e isso também não é por acaso, né? É para nos limitar mesmo, é para dificultar, é porque nós não temos nessa encarnação. Então, nós vemos na história dos grandes médiuns, por exemplo, todos eles, quando você escuta um homem como Divaldo Franco, por exemplo, né? Quem teve o privilégio de escutar as palestras do Divaldo Franco, o homem era um fenômeno, né? As palestras dele eram uma coisa, não só pelo aspecto memória, né? Como ele articulava, como ele contava as histórias. Um homem desse, longe do espiritismo, seria presidente da República, né? Seria presidente da República, facinho, né? O sujeito tem o dom da palavra, a psicologia das multidões, né? Tá nele, é instintivo. Mas ele pôde ir por esse caminho? Não pôde. Desde cedo teve problemas, né? Uma mediunidade atormentada, teve que, né, estudou o que era possível na Bahia daquela época. Você pega um Chico Xavier, a mesma coisa, era um homem que tinha um desejo enorme, né, de estudar letras, artes, música, era um apaixonado por tudo isso, né? Mas a missão dele era outra, né? Então, e às vezes a gente fala, né? É, por exemplo, tem épocas na vida que a gente tem que fazer coisas que não gosta, né? Você tem um exame, porque você tem que estudar para uma coisa, né? Um, sei lá, uma renovação de permite de trabalho, um exame que você tem que passar porque faz parte do, Um exame de né? Um francês. exame de francês, um exame de não sei o quê, e um curso, e tem coisas que você tem que fazer que você não gosta, mas. E às vezes uma encarnação inteira é uma encarnação que você vai estar no desconforto, né? E que você vai fazer o quê? É parte do nosso aprendizado, né? Então, o que que nós fazemos? Nós temos que entender o processo para poder aproveitá-lo. Por exemplo, a Giovana lembrou a senhora que reencarna e que pede para ser um pouco mais gordinha. Essa pessoa, se não entender o processo, ela pode ficar atormentada a vida inteira com a beleza, passar a vida inteira fazendo um regime, procurando médicos, atormentado, plástica, exercício, academia. Se ela entender, né, ela só vai se preocupar com o quê? Em ser saudável, Ser gordinha feliz. né? Como disse o Alexandre aqui, vai ser uma gordinha feliz. Por quê? Porque o importante a pessoa vai fazer exercício, a pessoa vai se cuidar. Por que não valorizar a beleza? Pode valorizar a beleza, deve, né? Toda mulher tem essa vaidade, hoje os homens também, né? Muitos têm, exageradamente, a meu ver, mas isso é só a minha opinião, né? Parênteses fechado.
Essa mulher, se ela entender o processo, ela vai dizer: Meu Deus, obrigado, Senhor, porque eu não tenho que me preocupar com isso. Né? Eu já nasci com essa defesa, eu não preciso ficar me preocupando em estar o tempo todo chamando atenção e olhares para mim. O que acontece com uma mulher muito bonita, ou um homem muito bonito. Então você nasceu com um sistema de defesa. Por que que Chico Xavier nasceu, né, com todas aquelas características? Era um homem estranho de se olhar, né? Tinha olhos, né, estrábicos, tinha que usar aquele óculos escuro, né? Não era um homem, mas se imagina se um homem desse nasce bonito. Lindo, imagina. Que Imagina, educação. né, o Nossa. tormento que ia ser a vida desse homem, porque ele era bonito espiritualmente, né? Espiritualmente era lindo, era um sol de beleza. Se nasce bonito, ele não ia não fazer mais nada na vida, né? Ia viver um tormento a vida toda, né? Tinha pessoas que apareciam lá e Chico, meu mentor, mandou vir aqui para casar com você, porque o Dr. Bezerra quer nascer, né? Assim, e a pessoa falava isso e o pobrezinho do Chico, né? Ali numa vida de trabalho, de dedicação ao Cristo, ao apostolado e tendo que escutar essas coisas, mas é isso. Imagina se nasce bonito. Então, quando a gente entende o processo, você fala, ok, né? Eu tenho uma vida que vai ser uma vida de lutas, vai ser uma vida de desconforto. Mas o que é que eu faria se tivesse conforto? Por que que Deus me deu isso? Por que que Ele me deu uma vida, às vezes, de desconforto, de lutar com certas coisas, de ter, né, que estar o tempo todo enfrentando certos aspectos, ou de ter certas limitações, né? É para o nosso bem, é para garantir que a gente aproveite aquela etapa da melhor forma possível, né? Oi, Yuri. Sim, isso que você falou agora é tão importante, César. Eu pensei muito nessa imagem, porque eu estava escutando um estudo e a primeira imagem que eles apresentaram pelo estudo, o verso, um verso material físico, uma criança, e o verso de Jesus, que no verso é a manjedoura de Jesus. Eles não falavam dessa imagem, mas eu entendo um pouco que Emmanuel, esses espíritos não utilizam as palavras por nada, ou tem sempre como um simbolismo, não? Então, eu fiquei assim com essa imagem, pensando como esses grades, num verso físico, vamos dizer, esses grades são feitos para a proteção da criança, não para que o bebê não cair, para quando o sono está aí para a proteção do sono, para a respiração e visão do bebê. Então, assim, como essas grades para nós são isso que você falou, as limitações, não são a família difícil, as condições culturais, sociais, que na verdade a gente se vê essa imagem, poderíamos pensar, estamos numa prisão, o bebê está numa prisão, mas na verdade é o simbolismo da proteção que você falou, não? Você diz defesa e proteção finalmente para todos nós, porque temos aí as nossas, o Emmanuel fala, não? Essas nossas dívidas kármicas, nossas necessidades evolutivas, as tarefas que temos que cumprir, o corpo que recebemos. Então, eh, todo é uma benção para que a gente não cometa mais erros, não, não, não cair nas mesmas coisas. Então, eu pensei assim, porque nós temos essas grades e Jesus não tem nada, não? Porque somos nós os que precisamos ter contidos, não? Somos nós que necessitamos ficar, de certa forma, prisioneiros, não? Mesmo os espíritos falam que o corpo é uma prisão, mas o corpo é uma benção e todas essas coisas que nos acontecem é a benção. Eu acho que uma das coisas que falta para nós, essa consciência sobre a importância da nossa reencarnação, a importância de todo, porque não sabemos quanto esforço pusimos, quanto esforço, quanta dedicação na preparação e o merecimento da encarnação que temos agora, não? Então, é assim, não? Ele, Jesus,
ele veio libertar, não por ser contido. E essa imagem fala muito claro dessa diferença entre ele e nós. Obrigada. Obrigado, Yuri. É muito bonito o processo, né? E também é muito interessante, né? Isso que o Alexandre lembrou, né? Como algumas pessoas, eu acompanho alguns casos também, e a mesma coisa, assim, você vê tem um caso que eu acompanho, inclusive, que assim, você vê que o menino é apaixonado por guerra, por histórias de vikings, né? Então, é, se- é clara a reencarnação, né? E eu já até conversei com ele, falei, olha, né, reencarnação, expliquei, e ele agora já conversa comigo nesses termos, né? Ele fala, porque no meu passado eu acho que eu fui tal coisa, eu fiz tal coisa, né? Porque assim, já ficou claro para ele que ele tem um passado, né? E, e é muito bonito o processo, né? Como a Yuri estava falando, quando a gente vai entendendo isso, né? Que mesmo essas limitações é tudo educativo, o processo é educativo. Agora, meu Deus, a gente precisa que as pessoas, que as famílias tenham essa visão, né? Mas nós estamos aqui conversando e tem milhares de mães com crianças que estão nascendo com problemas. E essas pessoas às vezes não têm, né, a menor ideia. Quando você tem uma fé, né, quando você tem sei lá, uma orientação espiritual, mas é tão bonito quando você entende que aquela criança muitas vezes é uma alma, né, que cometeu graves erros, que desarranjou profundamente o seu próprio perispírito, e ele precisa daquela encarnação, né, para que ele possa corrigir. Ele precisa daquelas limitações, porque normalmente foram espíritos que não aceitaram limitações, né? Que não tiveram limites. Eles fizeram o que queriam fazer, não fizeram o que deu na cabeça, eles fizeram, não. E agora eles estão limitados, porque não tem a opção. Então, isso é educativo, né? A vida é educativa. E todos nós estamos limitados, porque o corpo é naturalmente limitante, por mais perfeito que ele seja. E é interessante que a estrutura da realidade na qual nós estamos, o corpo é limitado pelo espaço e tempo. Não é só pelas nossas limitações genéticas, biológicas, né, que são impressões nossas no próprio corpo, mas o próprio fato de estar limitado por uma realidade, ninguém aqui pode dar salto de 10 metros de altura. Ninguém pode ir daqui nos Estados Unidos em 2 segundos, né? Nós estamos limitados pelo tempo, pelo espaço, porque o processo nós somos almas que ainda precisamos disso, né? Agora, essa imagem que a Yuri lembrou, né, que desse estudo que ela falou, o berço de Jesus não tinha grades, né? E o corpo também não, porque quando você fala para os discípulos, vão na frente, né, que depois eu alcanço vocês. Eles nem se questionaram, né? Se alguém questionou, não falou nada, não está registrado, porque eles pegaram o barco e saíram, né? Daí a pouco começa uma tempestade, eles estão no meio do lago, né? Era um lago que tinha 7 quilômetros de largura, né? Vamos imaginar que ele tivesse aí lá, eles estivessem já no meio do caminho. Quer dizer, como é que Jesus chegou até ali? Né? Pegou um barquinho e foi correndo e depois, né? Mas ele não chegou de barquinho, ele chegou andando. Então, não havia limites para os limites que nós temos para o nosso corpo, não havia para o corpo dele, mas não é porque o corpo dele não obedecesse às regras, é porque ele conhecia regras que nós não conhecemos, né? Então, ele usava leis que nós não usamos, ele sabia que o espírito é causa, não efeito. Por isso que o conhecimento é libertador. Por isso que o conhecimento é libertador, exatamente, né? O Alexandre lembrou aqui, o conhecereis a verdade, né? E a verdade vos libertará. Então nós estamos longe de saber por exemplo, por que que uma pessoa que perde um dedo, um braço, não pode fazê-lo crescer de novo? Porque nós não sabemos como. Porque claro que deve ser possível, né? O corpo é maleável, é moldável,
Se eu moldei no momento da formação, por que que eu não posso, né? Então, é um conjunto, porque eu ainda não consegui isso, eu ainda não cheguei nessa capacidade, né? Eu tive que me submeter a uma situação, né? Que é a situação de estar combinando a genética de um pai e de uma mãe com o campo magnético dos dois, mais o meu, né? E aí pedir a Deus que dê o que tem que dar, né? Porque só Deus sabe. Mas, bom, vamos em frente. Não sei se a gente vai ter muito tempo, já o tempo está avançando, mas Podemos ler o vamos restante ler o e restante do texto e comentamos o que der. pelo transe da morte física, regressamos à vida maior com a soma de realizações que nem sempre são aquelas que devêramos efetuar. Em muitas circunstâncias, as imagens trazidas da permanência na carne são fantasmas temíveis, nascidos de nossas próprias culpas, exigindo reajuste e pagamento, a modelarem para os nossos sentidos o inferno torturante em que se nos revolvem as queixas e aflições. Eis, porém, que a justiça fiel, por misericórdia, nos concede o retorno para a bênção do reinício. Retomamos, assim, através do berço, o contato direto com os nossos credores e devedores para a liquidação dos débitos que contraímos, cujo balanço efetivo jaz devidamente contabilizado nas leis divinas. É desta maneira que comumente renascemos na terra, segundo as nossas dívidas ou conforme as nossas necessidades, Fantástico, né? assimilando para esse fim a essência genética daqueles que se nos afinam com o modo de proceder e de ser. Os problemas da hereditariedade, em razão disso, descendem, de forma geral, dos reflexos mentais que nos sejam próprios. Em verdade, por vezes, abnegados corações cultivando a leira do amor pelo sacrifício, trazem a si corações desditosos, guardando transitoriamente nos braços monstruosas aberrações, que destoam do elevado nível em que já se instalaram. Contudo, devemos semelhantes exceções aos espíritos de renúncia, com que fazem emergir das regiões infernais velhos laços afetivos distanciados no tempo, usando o divino atributo da caridade. De conformidade com a regra, porém, nosso berço no mundo é o reflexo de nossas necessidades, cabendo a cada um de nós, quando na reencarnação, honrá-lo com um trabalho digno de restauração, melhoria ou engrandecimento, na certeza de que a ele fomos trazidos ou atraídos, segundo os problemas da regeneração ou da mordomia de que carecemos na recomposição de nosso destino perante o futuro. Emmanuel. Maravilhoso, né? Os problemas da hereditariedade, em razão disso, descendem de forma geral dos reflexos mentais que não sejam próprios, né? Aí ele explica o processo da culpa, né? E do resultado das nossas ações que criam esses clichês mentais, dos quais ele fala no início, e que vão impregnar, né? É como aquela imagem da limalha de ferro, né? Com um campo magnético, que nós já mostramos, inclusive quando falamos de sintonia, né? Você coloca uma vibração e a limalha de ferro, né, assume a forma daquela vibração. É assim, né, que é o perispírito para a genética, né? A vibração do perispírito, a frequência dele, os clichês, né, que nada mais são do que frequências de energia, organizam o material genético, né, de modo a que ele respeite esse campo, se organize conforme esse campo, né? Então, o molde é invisível, e nós vamos vendo o corpo se formar, mas o molde, né, a ciência ainda não vê. Um dia, como a Yuri lembrou, né, ela verá. Assim E acontece com o DNA também. todo o processo genético, né? Então, é realmente belíssimo isso, né? Belíssimo. Outra coisa importante que ele diz nesse final de texto são as famílias, como elas são formadas, né? Que a família, né, é o início, e muitas vezes a família, nascem na família espíritos
muitas vezes, né, com afinidades, mas muitas vezes também com acertos a serem feitos. Às vezes, inimigos do passado, e é através da família, do amor, né, de uma família, de um pai, de uma mãe, dos irmãos. Às vezes é o primeiro contato de alguns espíritos, né, depois de uma vida de ódios, de brigas, né, e vem através da mesma família para terem um primeiro contato, né, e de respeito, de amor. Então, ele deixa nesse texto, né, quando ele fala, né, que a família, às vezes, ela é formada para que essas inimizades e esses sentimentos, né, sejam refeitos, sejam amenizados. Então, e fala também de espíritos mais avançados que recebem, né, espíritos aqui no mundo para serem, né, colocados no mundo, mas trazendo, né, grandes débitos, né? E a gente pode ler isso no livro Memórias de um Suicida, que eles às vezes eles buscam, né, famílias para acolherem espíritos devedores. Então é tudo muito bonito, né? Quando a gente tem acesso a esse tipo de conhecimento e entende, é tudo muito bonito. A providência divina é especial demais, né? Porque é tudo, tá tudo organizado para que todos os filhos de Deus tenham a oportunidade de aprender e de crescer. E com esse conhecimento, nós vamos vendo que nós ainda estamos muito longe da realidade, né, das coisas. Nós já temos ministérios, né, da educação, da saúde, e, mas temos ministérios do comércio, né? No Brasil tem ministério para todos os gostos, tudo que você imaginar tem um ministério, né? Mas como é que a gente chama isso? Que eu fiz agora? Ironias à parte. Ironias à parte. é, Nós um dia, né, diante desse conhecimento, teremos o Ministério do Nascimento, Ministério da Desencarnação, né? Por quanto tempo nós vamos demorar para entender, né, que isso não é um Do lado evento. espiritual já tem, né? Pois é, né, do lado espiritual a gente vê que eles já estão, né, eles já entendem isso, mas nós precisaríamos, né, ter na Terra um cuidado especial, ajudar as mães, né, preparar as famílias. Ninguém tem curso preparatório para ser pai e mãe. Ninguém, nós vamos, né? Ministério da Elevação. O Ministério da Elevação, né? Nós precisaríamos ter um Ministério da Elevação realmente, né? Por exemplo, você vê agora nesse período de carnaval, né? No Brasil é um absurdo, né? São as trevas na rua, para tudo quanto é lado. Quer dizer, baniu-se a música de qualidade, a arte de qualidade, né? Os filmes, né? Então, nós teríamos mais essa preocupação, né, de, mas como é que você vai ter um ministério da elevação quando você acha que é um corpo, né, e que você não tem que educar o espírito? Então, nós estamos longe ainda, né? Agora, não esqueçamos que isso que nós estamos aprendendo, discutindo, refletindo, nós vamos reencarnar outras vezes, né? E eu não tenho dúvida, né, de que o Chico tem razão 1000%, né? Quando ele diz que desencarnar não é o problema, reencarnar é o problema. Porque desencarnar é você estar face a face consigo mesmo, com a verdade de si mesmo. Agora, reencarnar é você, sim, estar face a face com o resultado da sua vida, mas na inconsciência disso, né? No esquecimento disso. E aí você está lidando com uma realidade que vai te influenciar, com pais que vão te influenciar, com um meio que vai te influenciar, né? Então é muito interessante que o termo que o Chico usa, né? A doença é uma infância da alma. A infância é uma doença da alma, perdão. Troquei tudo. Né? Então a infância é uma doença da alma, né? Porque é realmente isso, né?
É realmente isso. A infância é um período em que a alma está fragilizada, ela está vulnerável, né? Travou? Congelou, gente? Congelou? Alô, alô? Você está congelando. Está congelado. Alô, alô? Ah, é? Todo mundo congelando. Uai, No nosso. Agora voltou. voltou? Voltou. Agora sim. Tudo bem. Ok. Bom, é isso, né? Eu estava falando que a infância é uma doença da alma e estava comentando isso. Só de pensar de reencarnar dá uma preguiça, né? Imagina, recomeçar tudo de novo. E é por isso que nós temos que divulgar isto, que preparar pessoas, que espalhar essa notícia, né? Para que as pessoas, né, na próxima vez que nós formos ter filhos ou que formos nascer, que nós possamos estar num contexto de pessoas que entendem isso, Ter chance de reencontrar o espiritismo. ter chance de reencontrar o espiritismo, né? Não nos esqueçamos que somos herdeiros de nós mesmos, né? Então, Dúvida, então. somos herdeiros do que nós fazemos aqui. Muito bom, então vamos finalizar. É demais, né? Impressionante. E aí, quando você lê essas frases, né, que ele diz, por exemplo, né, a questão do reflexo, nós somos o reflexo, né, nossa encarnação é o reflexo mental que nós produzimos na nossa genética, na nossa. Quer dizer, aí está o enigma resolvido para a medicina, para a psicologia, né, para a neurologia. Por que uma criança com uma síndrome ou já um bloqueio mental, né? Quer dizer, imagina o universo que vai se abrir para nós quando nós começarmos a explorar esses campos energéticos, né? E pelo teor do campo energético, saber esse é um espírito que veio de uma história de guerra, esse é um espírito que veio de uma história de tragédias, né? Tudo é energia, né? Se nós analisamos um átomo e a luz do átomo, né, emitida pelo átomo, nos permite identificar o átomo, por que com um ser humano seria diferente? Né? A luz que nós emitimos, o campo de energia que nós somos, permitirá um dia saber a nossa história, saber quem nós somos, né? Então, nós estamos diante de um universo, né? Emmanuel diz aí, né? Por enquanto a ciência não chegou lá, mas vai chegar, né? Vai chegar, né? Mudando, escaneando a mãe grávida, nós vamos saber, escaneando, a mãe chega para o médico e fala, eu quero ter um filho. Ah, tudo bem, vamos fazer o seu scanner. Então você escaneia a energia dela. Depois, escaneando a mãe grávida, né, a mudança, olha onde vai o meu pensamento. A mudança no campo magnético da mãe, nas cores, vão nos permitir dizer de que teor é o espírito que está nascendo. Mas, por hora, Vai né, tempo aí. vai tempo. Mas imaginemos, né, que eu seja um pesquisador. Não consegue. Ele não consegue. Tem que inventar a máquina, César. Hã? Vamos lá, então, vamos terminar. Tem que inventar a máquina, César. Não, tem que inventar as pessoas que vão inventar a máquina, porque está longe ainda. Então vamos lá, meus amigos, vamos fazer a nossa prece. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores, querido benfeitor Emmanuel, nós agradecemos a bênção do conhecimento, do estudo, as mãos abençoadas que materializaram esse conhecimento para o mundo, para a nossa educação, para o futuro da humanidade. Que nós possamos, Senhor, aprender, melhorar, crescer. Que nós possamos partilhar o pão abençoado de luz que recebemos com nossos irmãos que caminham, que
e caminhamos juntos pelas estradas da vida. Que esse conhecimento possa abençoar nosso caminho, iluminar nossas decisões, orientar nossas vidas. Fique conosco, Senhor, abençoe-nos hoje e sempre. Que assim seja.